Esse vídeo aqui é para você se preparar para a catástrofe econômica que nós vamos enfrentar aí nos próximos meses. O governo está quebrado. A imprensa tenta de todas as formas, com todo o seu esforço, esconder a realidade, embora alguns já estejam até falando isso nos seus perfis, nos seus sites, mas esse governo já quebrou o Brasil. Mesmo tendo inventado novos tributos, no último caso mais recente, a taxação das blusinhas internacionais, o governo não está conseguindo quitar as suas dívidas e aí está cortando verbas. Nós estamos aí enfrentando a paralisação de todas as agências reguladoras pelo corte de 20% do seu orçamento, que torna inviável a manutenção, a continuidade do serviço que elas fazem. Nós estamos vendo as faculdades, até agora são 100 institutos de ensino superior que estão em greve. O repasse não está indo, a gente está vendo as prefeituras reclamando que também o repasse não está chegando, corte na saúde, corte na segurança pública. E aí nós temos algumas notícias interessantes que está indo recentemente, mostra que esse governo já chegou no limite, já quebrou, mesmo aumentando os tributos, e você sentiu isso na pele, ele quebrou o Brasil. Sem acordo, o governo encerra a negociação com servidores do meio ambiente. Você deve ter visto aí o aumento de 900% das queimadas no Pantanal, aumento do desmatamento e queimada no Cerrado, aumento do desmatamento na Amazônia, morte dos Yanomamis, batendo recorde. Olha só, o IBAMA está com um funcionamento de apenas 90% e continuará assim, porque o governo não quer ceder. Olha só, sem acordo, o governo encerra negociações com servidores do meio ambiente. Vamos ver essa aqui. O governo corta 5,7 bilhões e atinge farmácia popular, auxílio gás, Polícia Federal, Exército e obras em rodovias. Mas o Ministério disse que isso não vai afetar o funcionamento. Afeta. Você tirar 5,7 bilhões da farmácia popular que mal funciona, ela vai ficar pior. Auxílio gás. Milhares de pessoas vão deixar de receber o auxílio gás. A Polícia Federal não precisa porque eles trabalham agora só para prender direita, conservadores e senhorinha de 73 anos. O Exército também só precisa mesmo para comprar tinta para eles continuarem pintando meio fio. E as obras de rodovia, né, como a gente sabe, o estado das rodovias no Brasil. Na época do Tarcísio foi o período que a gente mais criou rodovias no Brasil e agora isso tudo vai ser parado. Aí, por estar quebrado, o governo tenta mais uma vez a mesma abordagem que já não funcionou desde que eles chegaram ao poder. Que é cobrar mais taxas, mais tarifas, sufocando a indústria, sufocando o empreendedor, acabando com a geração de empregos. Olha só. Escuta o William Vac, vai falar sobre isso aqui, ó. O governo agora quer compensar a desoneração de 17 setores que ajudou a gerar mais emprego, a expandir as empresas, tornar o ambiente, a atmosfera mais favorável para o empreendedor. Ele agora está revoltado por causa dessa desoneração e vai acabar com a limitação dos usos, e vai criar agora a limitação de usos de créditos do PIS e COFINS pelo governo Luiz Inácio Lula nessa terça-feira. Vai afetar fortemente o caixa das empresas e aumentar a carga tributária de alguns setores. Aumentar absurdamente, principalmente do agro. E se aumenta a carga tributária das empresas, aumenta o produto para o consumidor final, ou seja, tudo vai ficar mais caro. E aí o William Vac fala uma coisa que eu achei interessante. O Lula conseguiu algo inédito, ele conseguiu juntar todos contra ele. Curiosamente, alguns desses até fizeram L na época da campanha, mas agora viram a merda que fizeram. William Vac. É raro um governo conseguir unanimidade, mesmo que seja unanimidade contra, e foi o que o governo Lula III conseguiu editar uma medida provisória para compensar queda de arrecadação. Mais de 20 frentes parlamentares e entidades que representam os mais variados segmentos da economia brasileira se juntaram para acabar com essa medida provisória. Essa medida provisória pretende compensar perdas do fisco com a desoneração de folhas de pagamento de empresas e municípios. E compensar como? Tornando mais difícil para empresas usar créditos que têm com o fisco para pagar impostos que devem ao fisco. O governo conseguiu essa rara unanimidade. Provocou um grito de indignação no agronegócio, na indústria, na mineração, nos serviços. A MP que o governo editou é a típica improvisação que criou problemas financeiros para as empresas, problemas jurídicos para as próprias autoridades e, especialmente, mais problemas políticos para a articulação de Lula. Pois o que as frentes parlamentares e os representantes de indústria,
agro, mineração, serviços, querem. Ou seja, toda a iniciativa produtiva do Brasil, serviços, agro, indústria, todo mundo que trabalha no Brasil está revoltado com isso, porque sabe que isso vai gerar desemprego e mais miséria. É que a MP seja simplesmente devolvida ao Planalto pelo presidente do Congresso. Isso é um gesto duríssimo. Só aconteceu 5 vezes desde os anos 80. Essa medida surpreendente, essa mexida surpreendente nas regras tributárias, tem como origem uma série de atrapalhadas de articulação política do próprio Executivo, que se enrolou com o Legislativo, chamou para ser seu aliado o STF, numa confusão que já dura mais de 6 meses. Mas o motivo de fundo para tudo isso, esse motivo é muito simples, a gente não precisa entrar nas fofocas políticas. O governo só pensa em arrecadar, sem se importar com o custo político. E no caso, sem se importar também com o custo para o contribuinte. Mas o interessante é que, embora ele só tenha aumentado impostos e mais tributos e mais taxas e dificultado a vida de quem quer gerar emprego e riqueza no Brasil, ninguém sabe para onde esse dinheiro está indo. Porque não está voltando como benefício para a população. Nós vemos Bolsa Famílias, o corte de várias pessoas no Bolsa Família, corte na verba da educação, corte na saúde, corte na segurança pública, nas agências reguladoras, na PF, no Exército. Para onde está indo esse dinheiro? Deve estar indo para o pessoal do arroz. Aquela empresa lá, mercearia, que está recebendo 700 milhões de reais. Uma mercearia ganhou 55% de todo o valor da licitação do arroz do Lula. Na minha opinião, eles estão roubando tudo que podem roubar agora, porque já perceberam que essa é a última chance que eles vão ter de estar na presidência. Eles já perceberam que o povo está de saco cheio, que ninguém aguenta mais isso, ainda mais agora que é fácil você fazer uma comparação entre o governo anterior, onde os tributos diminuíram e a arrecadação aumentou. Olha a diferença que nós estamos podendo perceber pelo curto período de tempo entre os dois extremos. No governo Bolsonaro, diminuição da carga tributária, facilidade para empreender e a arrecadação do governo aumentou. No governo Lula, aumento da carga tributária, aumento dos impostos, dificuldade para empreender, ele só pensa em arrecadar, em arrancar dinheiro nosso e a arrecadação diminuiu. Por quê? Se está muito caro comprar as coisas, se está caro comprar um carro, uma casa, as pessoas param de comprar, o dinheiro para de circular. E a arrecadação só acontece quando o dinheiro flui, quando há uma circulação de capital. Se a pessoa segura o dinheiro na sua conta bancária, ou em algum investimento, ou no seu colchão, no seu cofre, esse dinheiro não é tributado, porque ele não há transação. A dificuldade que esse governo tem de entender isso mostra que essa ideologia sequestra a pessoa de tal forma que ela não consegue mais reconhecer a realidade. Agora, essa medida provisória, ela é realmente terrível. Ela gera desemprego, ela gera um aumento de custo, ela gera mais produtos mais caros na prateleira, serviços mais caros para o usuário final. Mas ele não está nem aí para isso. Ele não está preocupado, ele só quer roubar e desviar o nosso dinheiro o máximo que ele puder. Eu acho que uma das coisas mais tristes que está acontecendo no nosso país, e olha que a gente está falando de um período de várias coisas tristes, várias decepções, não é nem essas decisões ilegais, inconstitucionais, a perseguição política vindo por membros da nossa Suprema Corte. Não é nem a transformação da justiça brasileira num mecanismo policialesco de destruição de reputação, de perseguição. Eu acho que uma das coisas mais tristes é a gente testemunhar a ruína de uma corporação que a gente tanto admirou, que nós tanto celebrávamos quando ela agia em nome da justiça e agora ela age para perseguir opositores políticos da esquerda e prender senhorinhas de 71, 73 anos de idade. PF esvazia setor de investigação para focar em inquéritos sobre Bolsonaro. A Polícia Federal, pelo menos uma parte da Polícia Federal, ela foi transformada numa Gestapo. E é inegável que isso sim entristece o povo de bem. Uma corporação que a gente celebrava tanto quando ela começou a prender corruptos e agora
Não prende corruptos mais. Não existe notícia de corruptos sendo presos. Corruptos confessos. Mas todos os dias são notícias da Polícia Federal prendendo senhorinhas do Zap, pastores, aposentadas. Vamos ver a matéria. A Polícia Federal tem centralizado inquéritos associados ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Diretoria de Inteligência Policial, DIP, resultando no esvaziamento do setor encarregado de conduzir investigações em tribunais superiores. Essa mudança desviou a principal função da Diretoria da Inteligência e aproximou as investigações sensíveis ao diretor-geral da corporação, o delegado Andrei Rodrigues, de acordo com membros da PF consultados pela Folha. A DIP, que define a polícia de inteligência e realização de ações de contra-inteligência e investigações sobre terrorismo, agora é responsável pelos inquéritos das milícias digitais, que envolve os planos golpistas de Bolsonaro e aliados após as eleições de 2022, e a fraude no cartão de vacina e outros. A DIP também foi encarregada de investigar a hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, no aeroporto de Roma, na Itália. A DIP possui uma área específica, a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores, para conduzir investigações que tramitam no STF. No entanto, essa coordenação está esvaziada e com poucos delegados. Delegados consultados pela Folha afirmaram que o desvio da função da Diretoria de Inteligência causa desequilíbrio entre os setores da PF, diminuindo a relevância do departamento responsável pelas investigações. A DIP, por lidar com assuntos sensíveis, fica mais próximo ao diretor-geral da Polícia Federal, escolhido pelo Lula, por Lewandowski. Sua recente transformação trouxe para perto de Andrei inquéritos ligados ao golpismo. A direção é liderada pelo delegado Rodrigo Moraes, amigo de Andrei Rodrigues. Ele é conhecido por ter sido o delegado responsável pela investigação sobre o atentado à faca contra o candidato Jair Messias Bolsonaro em 2018. Aquele delegado que fez questão de encerrar o inquérito dizendo que o Adélio havia agido sozinho. Cara, a gente tá vendo aí, é triste, bicho, a gente tá vendo aí traficante sendo solto, os corruptos que confessaram o crime, que devolveram dinheiro estão sendo soltos, tudo que é bandido sendo solto, mas senhorinha de 73 anos aposentada sendo presa. Isso é tão vergonhoso. E aí a gente fica sabendo das oitivas que a Polícia Federal faz, chamando pessoas e perguntando assim: você falou mal do Alexandre de Moraes? Você não gosta do Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus. Detendo um jornalista que vem de Portugal para cobrir uma manifestação no Brasil. Eu fico pensando, pessoas que estudaram, fizeram concurso, difícil, extremamente difícil, para poder fazer parte da corporação da Polícia Federal, se colocando nessa posição, me desculpa, mas ridícula. Amigo, você entra pra polícia para prender bandido e aí quando você percebe, você tá prendendo aqueles que pedem que bandidos sejam presos. É triste ver o que está acontecendo. Quando eu vejo essas notícias de 100 mandados de prisão, 48 pessoas foram presas, aí você vê quem é que está sendo preso, você fica pensando, cara, imagina a pessoa com o uniforme da Polícia Federal fazendo aquele papel. Se essa pessoa não se sente ruim ao fazer aquilo, tem alguma coisa errada com ela. Quando teve aquele tribunal de Nuremberg e perguntaram lá para os membros da Stasi, da Gestapo, por que eles fizeram o que eles fizeram, a resposta deles, sabe qual era? Nós estávamos apenas seguindo ordens. Essa era a resposta deles. Para tentar se eximir, para dizer que eram inocentes, eles diziam, nós estávamos apenas seguindo ordem. Quando nós colocávamos os judeus na câmara de gás, era apenas ordens. Eu não posso ser responsabilizado porque eu estava apenas seguindo ordem. Apenas seguir ordem é uma das principais causas das maiores tragédias que o mundo já viu cometidas pela humanidade. Sempre tem a frase, eu estava apenas seguindo ordem por trás de todas as tragédias. O ministro Dias Toffoli, ele já pode pedir música agora no Fantástico. Primeiro, ele foi alvo de uma matéria do jornal britânico Financial Times no ano passado, e aquela matéria veio depois que ele deu aquela decisão ridícula,
mandando investigar a Transparência Internacional, logo depois da Transparência Internacional ter divulgado o índice de percepção da corrupção, com o Brasil lá no fundo do poço. E agora presta atenção nesse detalhe. Ele mandou investigar a Transparência Internacional logo depois dela ter creditado a piora do Brasil no índice de combate à corrupção, em grande parte, as decisões absolutamente esdrúxulas dele mesmo, Dias Toffoli, que anularam provas e suspenderam multas dos acordos de leniência da Odebrecht e da JF. Ou seja, está aparecendo aí Alexandre de Moraes. O Toffoli, ele sendo criticado pela Transparência Internacional, e o que ele faz em seguida? Manda investigar a Transparência Internacional. Depois, o segundo gol do Toffoli veio com o The Economist, uma outra revista britânica que fez uma longa matéria sobre o aumento da corrupção em toda a América Latina, tendo como personagem principal o Brasil. A reportagem do The Economist foi um vexame devastador para os ministros do Supremo e para a classe política brasileira, que foram corretamente apontados pela revista como responsáveis pela vingança do sistema contra a Lava Jato e contra quem trabalhou nela. O vexame maior gerado pela Economist, no entanto, foi do Dias Toffoli, que foi imortalizado e agora reconhecido internacionalmente pela revista, que mencionou em inglês o apelido The Friend of My Father's Friend, ou, em bom português, o amigo do meu pai. Como isso era chamado por Marcelo Odebrecht nos e-mails secretos da Novodor, da antiga Odebrecht. Agora, pela terceira vez, num hat-trick, o The Friend of My Father's Friend brilha nas manchetes internacionais. Agora, mais uma vez, no Financial Times, que deu uma escovada absurda em Toffoli, chamando o Toffoli de, separei aqui entre aspas para você, o juiz por trás da iniciativa para enterrar a maior investigação de corrupção da América Latina. Gente, isso aqui é um vexame, é uma vergonha, é uma mancha internacional para o Toffoli e para o Supremo Tribunal Federal. Eu não ia querer estar na pele do Toffoli hoje, mas o que a matéria da Financial Times criticou no Toffoli, especialmente, eu vou listar aqui para vocês alguns trechos da matéria para vocês terem a noção do tamanho da escovada que foi. A matéria, já no começo, fala de uma reunião que o Lula teve com os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JF, que é a maior empresa de proteína animal do mundo e que foi agraciada pelo Toffoli com uma suspensão de uma multinha aí de 10,3 bilhões de reais. Lembrem que a esposa do Toffoli é advogada da JF no outro caso. Detalhe, puro detalhe. Sabe como foi que o Financial Times chamou essa reunião entre o Lula e os donos da JF? Chamou de sinais de um surpreendente retorno da desgraça, fecha aspas. O Financial Times lembrou que a JBS admitiu ter pago propina milionária e que ela mantinha um departamento exclusivo responsável por gerenciar os repasses ilegais, da mesma forma como o Odebrecht tinha o chamado Departamento de Operações Estruturadas, ou melhor, o Departamento da Propina. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho que eu separei aqui para ler para vocês, porque é um trecho muito importante. Abre aspas. A investigação de suborno de uma década descobriu corrupção generalizada envolvendo dezenas de políticos e empresários durante um período em que o partido de Lula estava no poder. Grande parte do trabalho para desmontar os resultados da investigação, que recuperou bilhões de dólares de empresas envolvidas, está nas mãos do STF, em especial do ministro José Antônio Dias Toffoli. Fecha aspas. Uma outra coisa que a Financial Times fez foi mostrar uma pesquisa do Atlas Intel dessa semana que apontou que 6 em cada 10 brasileiros discordam totalmente da decisão do Toffoli de anular todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht, que é o mais recente absurdo do Toffoli. Um outro dado trazido por essa pesquisa e que foi destacado pela Financial Times foi o dado de que Toffoli é o ministro do Supremo mais mal avaliado de todo o Supremo. Em outras palavras, Toffoli é o ministro do Supremo com a pior imagem pública perante os brasileiros. 52% dos brasileiros têm uma imagem totalmente negativa do Toffoli. A única coisa que eu posso dizer sobre isso, além de concordar com esses brasileiros, é que Toffoli faz por merecer. Toffoli fez de fato um hat-trick, um triplo gol. Contudo, foi um triplo gol contra o Brasil,
e contra a sua própria imagem, se é que ele ainda se preocupa com isso. Meus amigos, agora Lula fez uma declaração um pouco polêmica. Lula diz que ganha de todos que já governaram o Brasil, menos 2. Na última quinta-feira, dia 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma declaração intrigante durante um evento em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Ele afirmou que, em termos de experiência de enfrentar problemas, só perde para o imperador Dom Pedro II e o ex-presidente Getúlio Vargas. Lula estava na cidade gaúcha para anunciar novas ações de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Segundo informações do Pleno News, ele disse: muitas pessoas me olham e dizem, poxa, mas o Lula, o cara nem tem diploma universitário, está com o dedo machucado e vem falar essas coisas. Só existem 3 pessoas neste país que têm mais experiências do que eu. 3 pessoas, na verdade citando 2 pessoas. Dom Pedro II, que governou por quase 70 anos, até a proclamação da República. Getúlio Vargas, que liderou a Revolução de 30, permaneceu no poder até 1945 e depois foi eleito em 1954. Depois desses 2, só eu. Ninguém tem a quantidade de experiências que eu tenho para lidar com problemas neste país, disse Lula. No entanto, Lula cometeu um erro em seu comentário. Getúlio Vargas, que governou o Brasil por 18 anos, ganhou as eleições de 1950. Assumiu o cargo em 1951 e se suicidou em 1954, no Rio de Janeiro. Além disso, Dom Pedro II não governou o país por 70 anos, mas sim por 48 anos. O segundo e último imperador brasileiro foi coroado em 1841, deposto em 1889 e faleceu em 1891, aos 66 anos. As informações são do Estadão. Coloque aí abaixo seu comentário, meu amigo, minha amiga aí, patriota, que está assistindo aí o nosso canal. Peço para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e te espero aí nos próximos vídeos.